Eu preciso fazer um desabafo. É o seguinte, todo vídeo, toda receita, tudo que tem pão, você sempre vê alguém falando sobre o tal do glúten e ninguém para explicar o que é. Da mesma forma que todo mundo pergunta quem é o Cozinha Criatura, e não como está o Cozinha Criatura. E já que nós não somente mostramos como que faz para dar certo, a gente também gosta de explicar O porquê que dá certo, nós iremos dedicar alguns vídeos para falar sobre o tal do glúten. Se você gosta dessa abordagem analítica, em que a gente realmente mostra para você todas as variáveis, os mecanismos de como as coisas funcionam na sua cozinha, não se esqueça de se inscrever. Você vai ali no botãozinho inscrever, inscreve. Inscreva-se, aí aperta no sininho e coloca no todos, que é a melhor forma de você ficar sabendo que a gente colocou um vídeo novo aqui. Lembrando que tá tendo aquele bug do YouTube, que às vezes você é inscrito, só que mesmo assim o YouTube tem desinscrito algumas pessoas, sei lá porque o algoritmo do YouTube é meio dessas. Então só confirma que você está inscrito se você quer continuar vendo os nossos vídeos. Mas para falar do glúten a gente tem que necessariamente falar do trigo. O trigo é uma semente composto de várias partes. A gente tem angiosperma, endosperma, casca, mas o que interessa para nós hoje é o endosperma, que é a parte mais interna, é o miolinho da semente. Nesse miolinho, nós temos basicamente carboidratos, proteínas e enzimas. E é com ele que a gente faz a farinha branca que a gente usa todo dia para fazer pão. E os principais responsáveis pela formação do glúten são duas das proteínas presentes no endosperma, que são a gliadina e a glutenina. Eu sei que só falar os nomes fica muito teórico, então vou mostrar umas imagens de microscópio eletrônico aqui para a gente dar uma olhada, porque nós somos um canal científico muito sério. É hora da ciência. Primeiro vamos falar das gliadinas, que são cadeias de proteínas que têm formatos mais arredondados e que são sequenciados. E nós também temos as gluteninas, que são cadeias de aminoácidos que são mais longas, mais coesas e mais esticadas. Que nas imagens são essas mais esticadinhas. Que são essas mais esticadinhas aqui. Mas elas por si só não criam a rede de glúten, senão a gente abriria o saco de farinha e já teria uma rede de proteínas tridimensional formada entre os grãos. A gente necessita de um veículo para fazer com que elas possam se encontrar, que no caso é a água. A partir do momento que você coloca água na mistura, essas gliadinas e gluteninas conseguem se conectar, criando uma rede tridimensional que será responsável mais para frente de segurar as bolhas de ar. Mas nem toda receita de pão é só farinha e água. Aliás, nenhuma receita de pão é só farinha e água. Nós sempre vamos ter algum outro ingrediente que vai modificar essa criação das cadeias. Um deles é o sal. O sal é um ingrediente que ajuda a criação da rede de glúten, pois naturalmente essas proteínas, na verdade, elas se repelem. Existe uma força eletrostática que faz com que elas queiram ficar meio longe uma das outras. O sal tem propriedades iônicas que fazem com que a gente diminua essa força eletrostática de repulsão, fazendo com que a nossa rede fique mais coesa, mais próxima, mais ligada. Nós já cobrimos então uma receita básica de farinha, água e sal. Agora vamos falar um pouco sobre outros ingredientes que podem entrar na receita e que vão alterar a criação do seu glúten, começando pelo açúcar. O açúcar, quando ele entra na receita, ele vai disputar a água livre com a sua farinha de trigo, ou seja, com a substância que tem as proteínas do glúten. Se ele está disputando água com a farinha, e usualmente ele ganha, vai fazer com que você tenha menos água livre para fazer essa ponte entre as proteínas. Então o açúcar atrapalha a criação do glúten. Outro ingrediente que é muito usado em muitas receitas é gorduras, óleos, azeites, manteigas. Eles costumam atrapalhar a criação de glúten, pois eles, já que estão entrando no lugar da água, no meio da ligação, eles estão basicamente lubrificando as suas proteínas, fazendo com que ela tenha capacidades e propriedades mais extensíveis, fazendo com que sua massa fique menos estruturada, menos forte.
Então, se a gente colocar gordura, vai atrapalhar a criação da rede de glúten. Existem formas de minimizar isso e fazer com que o impacto seja menor, como por exemplo, adicionar a gordura no final da sova, mas isso é assunto para outros vídeos, quando a gente começar a cobrir massas enriquecidas. E a gordura pode vir de várias formas, não só como gorduras vegetais, como também gorduras animais, como banha de porco, banha bovina ou gemas de ovos. As gemas do ovo atrapalham a criação do glúten pelos mesmos motivos. As gemas de ovo é basicamente gordura e algumas proteínas emulsificantes. Se a gente usa somente gemas, como em algumas receitas de brioche, a gente vai atrapalhar. Mas a clara do ovo vai ajudar a dar essa ligação, pois a clara do ovo é basicamente proteína. E essas proteínas vão fazer com que a gente tenha uma rede mais estruturada. Elas não vão ajudar o glúten, elas vão criar outra rede, enquanto a gema vai atrapalhar. Vou falar de outro elemento agora que não necessariamente é um ingrediente de alguma receita de pão, mas ele afeta sim a manutenção e preservação da sua rede de glúten, que são os ácidos. A gente explica de forma bem aprofundada na série de Teoria do Levain que um fermento natural é uma cultura simbiótica de bactérias de ácido lático e leveduras. Essas bactérias de ácido lático, elas têm como subproduto da sua alimentação, de forma principal, ácidos acéticos e ácidos láticos. E a gente tem um probleminha aí, pois parte das nossas proteínas que fazem o glúten, elas são solúveis em soluções ácidas. Ou seja, se você tem muito ácido na sua massa, a gente tem que as gluteninas, que são solúveis, começam a se dissolver nesse ácido. Aí a gente tem uma quantidade de proteínas presente muito menor, fazendo com que a rede desestabilize e não tenha mais coesão. E agora, o último fator que a gente vai citar aqui como um dos responsáveis pela criação da rede de glúten, ele não necessariamente afeta diretamente o ato da criação, mas sim como a massa se comporta, que é a temperatura. Temperaturas muito altas, que nem tá aqui agora, fazem com que a massa e a rede de glúten tenha propriedades ou demonstre propriedades muito mais extensíveis e menos elásticas. Ou seja, você vai ter uma massa que estica mais. A gente já vai falar melhor sobre o que é isso, o que é extensibilidade e o que é elasticidade. Já temperaturas mais baixas fazem com que a sua rede de glúten demonstre capacidades mais elásticas, ou seja, a gente tem uma rede que tem mais força, que fica mais junta. E também é um dos motivos pelo qual a gente tira a massa da geladeira direto para o forno, pois a gente vai ter uma massa com mais elasticidade que vai conseguir manter seu formato de forma melhor, fazendo com que a gente tenha um pão mais alto e um melhor salto de forno. Acabou a ciência. Mas o glúten não é nada de outro mundo, gente. A gente fala do glúten, mas parece que às vezes falta um pouco essa questão de você ver o glúten, sentir o glúten, para entender ele um pouco melhor. E você consegue fazer isso de forma muito simples. É só você sovar uma massa bem pequena, só com farinha, água e sal, não precisa do fermento, e tendo essa massa já com glúten bem desenvolvido, você usa uma peneira, coloca embaixo da água e vai apertando, trabalhando essa massa de forma de tirar todo o amido, todo o carboidrato que a gente tem aqui. Aí você vai trabalhando essa massa com os dedos, se caem uns pedacinhos, tudo bem, vai para a peneira até a água começar a ficar transparente. Depois disso, nós teremos somente o glúten, que é essa redezinha super chicletenta, que é isso daqui. Dessa forma você consegue sentir o glúten com suas próprias mãos. Então, só colocando água na farinha, a gente já faz com que as gliadinas e as gluteninas comecem a interagir, comecem a se prender. Mas, quanto mais a gente faz com que elas entrem em contato umas com as outras, mais complexa vai ficando essa rede tridimensional
e mais estruturado vai ficando a nossa massa, o nosso pão. E uma forma de fazer com que ela entre em contato é o choque físico. Você pegar uma parte da massa, botar em contato com outra parte da massa e forçar. E você pode fazer isso, seja sovando em batedeira ou fazendo a sova manual, como por exemplo o Slap and Fold que a gente ensina a fazer aqui no canal. Se você quiser aprender, tem um card aqui, é só clicar. Agora nós vamos fazer algumas analogias para esclarecer para vocês quais são os benefícios na prática de fazer um pão com glúten. A rede de glúten ela tem propriedades que se assemelham a um chiclete, a um elástico e a um velcro. Vou explicar um por um para vocês entenderem melhor. Vamos começar então pela analogia do chiclete. A rede de glúten ela tem uma propriedade chamada extensibilidade, que é a capacidade de você esticar ela sem ela romper. Ela consegue fazer isso pelo formato daquelas proteínas que a gente falou, fazendo com que a nossa rede se estique e ainda mantenha essas ligações eletrônicas para ter essa força para que ela não se rompa. Essa propriedade de extensibilidade é a principal responsável por fazer com que o nosso pão tenha um salto de forno, ou seja, quando você aquece o pão e o ar que está dentro dos alvéolos cresce por conta do aumento de temperatura, a nossa massa consegue esticar sem rasgar. O glúten também tem outra propriedade muito importante, além da extensibilidade, que é a elasticidade. Momento então que a gente vai fazer a nossa analogia com o velcro, não, o elástico. A elasticidade é essa capacidade do glúten de resistir à expansão e retribuir a força que está sendo aplicada nele por conta dos gases que estão sendo criados. A elasticidade é responsável por reter as bolhas de ar dentro da massa. Se não tivesse uma força para segurar essas bolhas de gás, o gás ia embora, simplesmente. Além disso, também a elasticidade é responsável por manter a massa alta, ou seja, é a elasticidade que resiste à força da gravidade que está sempre tentando fazer com que seu pão se torne um disco voador achatado. E sim, o elástico também é extensível. Mas, ao contrário do chiclete, ele retribui a força que está sendo aplicada a ele e tenta retornar ao estado original. Portanto, que fique bem claro aqui que elasticidade é bem diferente de extensibilidade. Um é o que estica e o outro é o que resiste. Mas o elástico ele só resiste e retribui a força aplicada nele por um tempo. Se ele fica esticado por um período grande de tempo, ele vai se adaptando até o momento de que ele para de retribuir a força. Ou seja, é como se o elástico ficasse frouxo. Mas como que o glúten afrouxa? Enquanto está sendo estendido, as globulinas e as gliadinas elas vão se encaixando para que não precise ficar aplicando essa força o tempo todo. Mas, se a gente tem um elástico frouxo, a gente pode fazer com que ele aplique a mesma pressão, volte a dar força, se a gente simplesmente dobrar ele. Aí a gente consegue ter a mesma extensão com mais força até com que ele se adeque novamente a essa posição. Por isso que quando nós estamos fazendo pão durante a fermentação, para ganhar estrutura, a gente faz as dobras. A dobra basicamente é esse processo de você pegar o elástico frouxo e tensionar ele novamente. E as dobras não ajudam somente a ganhar novamente essa tensão, pois o glúten também tem essa propriedade de velcro. Enquanto você está fazendo as dobras, você está colocando áreas que antes não estavam em contato juntas. E depois de um tempinho que a massa foi colocada para repouso depois das dobras, essas partes que entraram em contato se ligam, fazendo com que a rede de glúten fique mais complexa, criando novas ligações e dando mais altura, mais estrutura, gerando uma massa mais alta e mais estruturada antes de ser levada ao forno, sem nenhuma divisão aparente. Se a gente pegar qualquer corte transversal de pão que recebeu dobras, a gente não vai ver uma divisão clara entre o que era uma parte que entrou em contato com outra, não vai ter algo dividindo as duas. Você pode até conseguir ver um desenho dos alvéolos e tal, mas você não vê nenhuma divisão clara e aparente, pois as redes de proteínas se ligaram, fazendo com que o pão, a massa, ganhasse mais complexidade. Mas vocês devem estar se perguntando, poxa, mas se todas as farinhas de trigo têm essas duas proteínas, que têm todas essas propriedades,
Por que na série do Cozinha Criatura, testando farinhas, em que a gente pega a farinha de tipo 1 e faz as mesmas duas receitas para vocês verem qual é a performance das farinhas, por que elas têm um desempenho tão diferente entre elas? É somente a quantidade de proteínas? Então, é um assunto um pouquinho mais complicado que a gente não vai falar hoje, e sim no vídeo da semana que vem, quando nós vamos falar o porquê você não deve se basear na quantidade de proteínas que está na tabela nutricional. Onde nós vamos explicar o que é a reologia da farinha, como é feito esse teste, o que é o tal da força W, o que é o tal do P, o que é o L, como que a gente vai usar essa extensibilidade e essa elasticidade para definir para o que essa farinha é boa de se usar e mais várias outras coisas para você que quer se aprofundar um pouquinho mais sobre como funciona a farinha de trigo. Ah, mas eu sou ansioso, eu quero ver agora. Não se preocupe. Se você for um membro do canal, você vai conseguir assistir esse vídeo de forma antecipada, assim que ele for lançado. E se você fizer parte do grupo do WhatsApp, você vai conseguir entender o drama que eu estou passando para conseguir renderizar os vídeos. Mas é isso, se você se tornar um membro, além de você conseguir assistir os vídeos de forma antecipada, você vai ter acesso a mais de 5 horas, agora no momento atual estamos em torno de 4 horas de material exclusivo somente para membros, receitas ultra detalhadas usando a farinha que você vai encontrar no seu mercado, perto de sua casa. Você também vai poder participar das votações que direcionam o conteúdo do canal e tudo isso pelo valor simbólico equivalente a 1 kg de farinha. Mas temos também outros tipos de membros com outros benefícios, como, por exemplo, acesso ao grupo do WhatsApp, o seu nome nos créditos de todos os vídeos e temos também a nossa boa e velha mentoria personalizada, onde nós analisamos a sua situação, seus equipamentos, sua matéria-prima, sua técnica e ajustamos tudo para fazer com que você tenha o melhor pão possível para a sua realidade. Seja para fazer um pão por semana para seus amigos ou 100 pães por dia para você vender. E o que a gente tinha para falar do glúten hoje é isso. Não se esquece de deixar um like. Se você já é inscrito no canal, eu te amo. Eu te amo. E até a próxima.